Imagine um mundo desprovido de todo som. Não apenas música ou vozes, mas o zumbido da sua geladeira, o farfalhar das folhas, até mesmo o batimento do seu próprio coração. Esses sons despercebidos são o pano de fundo das nossas vidas, nos ancorando na realidade. Agora, imagine-os sumindo, sem respiração, sem pulso, sem o ranger das suas articulações. Apenas um vazio. O verdadeiro silêncio não é o murmúrio de uma biblioteca ou o topo de uma montanha. É um vácuo, um lugar onde até a física do som desaparece. Perder todo o som é perder uma parte de si mesmo, uma amputação sensorial. Então, vamos entrar nesse mundo, cada vibração, cada frequência, cada decibel apagado em um instante. A comunicação se rompe, o conforto desaparece. Algo desconhecido se agita no silêncio. O que emerge quando a trilha sonora da humanidade é arrancada? Que verdades, ou horrores, esperam na quietude? Vamos ouvir, não com os nossos ouvidos, mas com os nossos medos mais profundos. A história do dia em que o mundo emudeceu. O silêncio começa agora. Às 15h14 UTC, em uma terça-feira, os últimos sons do mundo desapareceram. O choro de um bebê em Tóquio, o rugido de um estádio no Rio, a nota de um violoncelista em Viena. Tudo apagado em pleno voo, nunca alcançando um ouvido. Não houve estrondo, nem lamento, apenas uma cessação instantânea e perfeita. Num momento, o mundo estava vivo de barulho. No seguinte, um filme mudo. A princípio, a confusão reinou. As pessoas batiam nos ouvidos, pensando que tinham ficado surdas. Uma mãe viu o grito silencioso de seu bebê. Bilhões acreditaram que sofriam sozinhos. Por minutos, o mundo funcionou na memória do som. Motoristas buzinavam, pessoas balbuciavam palavras, mas nada saía. Lentamente a compreensão se espalhou. Não era só você, era tudo. O próprio mundo havia sido silenciado. A comunicação se desfez, substituída por gestos frenéticos e textos desesperados. O silêncio não era apenas quietude, era o desvendamento da realidade. A humanidade, pela primeira vez, estava verdadeiramente sozinha em conjunto. A era do som havia terminado. A ilusão da surdez pessoal se desfez, substituída por uma verdade aterrorizante. Nos céus, pilotos sentavam em cabines com alarmes mortos e rádios silenciosos. Aviões foram aterrados em todo o mundo. No chão, as cidades pararam. Carros estacionados, transporte público interrompido, fábricas e bolsas de valores congeladas. Sem som, o pulso da sociedade se achatou. A comunicação colapsou. Serviços de emergência, hospitais, líderes, todos foram reduzidos à escrita frenética e gestos desesperados. A internet se tornou a última voz da humanidade, inundada de gritos silenciosos. Você consegue ouvir alguma coisa? O que está acontecendo? Mas até a web se esforçava sob o peso de um mundo que não podia mais falar. O silêncio era mais que ausência, era o colapso lento e visível da civilização. O mundo prendia a respiração, esperando por respostas que nunca viriam. Na quietude, o medo se enraizou. Ao cair da noite, a confusão se transformou em pânico. Sem sons familiares, a escuridão se tornou absoluta. Cada sombra uma ameaça, cada lampejo de luz um aviso. Pessoas gritavam, batiam portas, quebravam pratos, desesperadas por algum retorno, mas o mundo se recusava a responder. O silêncio era um peso, pressionando cada mente. Alucinações auditivas se espalharam, sussurros fantasma, música distorcida, um zumbido agudo. Cérebros, privados de estímulos, começaram a falhar. O pânico se tornou primal. Pessoas se trancaram, o sono se tornou impossível, e a hipervigilância dominou. A quietude não estava mais vazia. Era uma presença, sufocante e inescapável.
O mundo estava preso em um pesadelo acordado. No segundo dia, o medo evoluiu. Não era apenas o silêncio. Era o que poderia estar escondido dentro dele. Uma sensação de estar sendo observado se infiltrou. Um formigamento na nuca. A sensação de não estar sozinho. Pequenos e estranhos fenômenos se multiplicaram. Flashes no canto do olho, cortinas balançando, portas se movendo sem motivo. No mundo silencioso, esses eram presságios. As pessoas sentiam um zumbido baixo, não ouvido, mas profundo em seus ossos. Uma frequência de fundo de pavor. A sensação vinha em ondas, sempre acompanhada dos eventos estranhos. Uma teoria arrepiante se espalhou. Algo havia chegado com o silêncio. O som havia sido nosso escudo. Agora, com ele se foi, éramos presas. O mundo era um campo de caça, e a humanidade só podia esperar em sufocante quietude pelo inevitável. O medo agora tinha uma forma, feita de sombras e pavor. No terceiro dia, os desaparecimentos começaram, silenciosos, súbitos e aterrorizantes. Alguém saía de uma sala e simplesmente nunca mais chegava. Sem luta, sem evidências, apenas ausência. Histórias inundaram a internet. Um marido em Seul, uma criança em Nairobi, uma avó em Buenos Aires. Todos sumiram num piscar de olhos. A sensação de estar sendo observado intensificou-se, agora acompanhada da prova de que algo estava levando as pessoas. Grupos se agrupavam, nunca perdendo ninguém de vista, paralisados pelo medo. O zumbido baixo e profundo nos ossos se tornou um aviso. Quando vinha, todos congelavam, rezando para não serem os próximos. Nenhum corpo, nenhuma pista, apenas abduções perfeitas e silenciosas. A entidade operava além da nossa realidade, pegando pessoas como um pescador com uma rede. A confiança colapsou. O medo de ficar sozinho se tornou absoluto. O mundo silencioso agora era ativa e invisivelmente hostil. No quarto dia, os desaparecimentos dispararam para milhares. Depois, além da contagem, o mundo digital se tornou um memorial global. Mensagens intermináveis. Alguém viu meu irmão? Minha filha estava aqui agora. A escala era incompreensível. O caçador era indiscriminado. Alguns relataram um último olhar de choque nos desaparecidos. Um momento de terrível compreensão antes de sumirem. Uma nova teoria surgiu. A entidade caçava mentes e corpos, usando o zumbido para paralisar e invadir. Os sussurros não eram alucinações, mas a verdadeira voz da criatura, ignorando os ouvidos e falando terror diretamente na consciência. As pessoas evitavam sombras, espelhos, até mesmo seus próprios reflexos, desesperadas para não atrair seu olhar. Mas os espaços vazios deixados para trás eram um lembrete constante e silencioso de que nada poderia mantê-la afastada. No quinto dia, o mundo estava quebrado e vazio. Sobreviventes se escondiam em silêncio. A comunidade desfeita pela predação invisível. A paranoia atingiu o pico. Ninguém confiava nem mesmo na própria família. Então, um novo horror. Pessoas congelavam no lugar, olhos fixos no nada, sem resposta, mas vivas. Essas estátuas vivas se tornaram monumentos à era do silêncio. O fenômeno se espalhou rapidamente. Edifícios inteiros cheios de figuras congeladas. O zumbido agora era constante, o ato final da entidade. A caçada havia terminado, a colheita havia começado. Os poucos restantes se moviam por um mundo de cascas vazias, temendo não serem levados, mas serem deixados para trás, sozinhos e conscientes. O silêncio havia vencido. Ao meio-dia do quinto dia, todas as telas da Terra piscaram e ganharam vida. Uma mensagem apareceu, branca e luminosa sobre o preto, em todos os idiomas. A fase 1 está completa. O teste acabou. Agora, nós ouvimos.
Não era uma explicação nem uma exigência, apenas uma declaração arrepiante. Os sobreviventes olhavam, paralisados por novas perguntas. O que vem a seguir? O que eles vão ouvir? O silêncio foi apenas um teste, um prelúdio para algo pior. A mensagem não oferecia respostas, apenas o terror da antecipação. No silêncio absoluto, a humanidade esperava pelo próximo som.